Não sou muito de comemorar aniversários. Não sou do tipo que faz um grande evento, convida todos os amigos ou faz uma festa. Meus amigos mais próximos sabem disso, então geralmente faço algo mais discreto com minha família ou amigos próximos. Em um ano em particular, depois de sair para jantar com minha família, 3 amigos estavam me mandando mensagens tentando fazer planos para sair e fazer algo. Não necessariamente ir para bares, já que tínhamos apenas 19 anos na época e não tínhamos identidades falsas. Meu amigo Jay tinha um Jeep, então ele sugeriu que fôssemos fazer trilhas de terra à noite em um parque estadual que ficava a cerca de meia hora das nossas casas. Era um parque estadual muito grande com trilhas suficientemente largas. Ele já havia feito isso antes. Tecnicamente não era permitido, mas depois do anoitecer ninguém costumava estar naqueles bosques. Como meu aniversário cai em julho, os dias são longos e a escuridão só começa a se estabelecer por volta das 9 da noite, que foi mais ou menos a hora em que começamos a nos dirigir para o parque. Meu amigo Carl trouxe um monte de maconha e meu outro amigo Joey trouxe uma garrafa de vodka para celebrar meu aniversário. O plano era estacionar o carro no meio do bosque e nos divertir bastante. Jay não ia beber, já que ele estava dirigindo. Por volta de 1 hora, a entrada do estacionamento do parque estadual estaria bloqueada, mas como não havia seguranças noturnos, era fácil simplesmente pegar um dos cones e movê-lo para passar. Ficamos de olho em qualquer policial antes de entrar no estacionamento. Uma vez passada a entrada, havia uma estrada estreita de sentido único com bosques dos 2 lados. Eventualmente, ela levava ao grande estacionamento aberto, que também era cercado por bosques em 3 lados. Em seguida, passamos por campos de beisebol e um parquinho em outra área. Jay sabia exatamente como chegar às trilhas, que eram tecnicamente destinadas a caminhadas, mas eram largas o suficiente para permitir a passagem de veículos, segundo ele. Certificamo-nos de que não havia viaturas da polícia estacionadas no estacionamento antes de adentrar a trilha. No entanto, uma vez na trilha, Jay ligou os faróis altos para melhorar a visibilidade. Algumas partes da trilha eram claramente acidentadas e estreitas, o que o obrigava a dirigir com cuidado, para evitar colidir com árvores ou arbustos nas laterais. Afinal, as trilhas não eram projetadas para veículos, então a prudência era necessária. No começo, a experiência era definitivamente divertida, com a trilha se abrindo em alguns trechos, incluindo descidas, e a empolgação da viagem nos fazia sentir como se estivéssemos em um parque de diversões. Carl acendeu o baseado que ele tinha enrolado e começou a passar para todos nós. Quando estávamos mais fundo nas trilhas, Jay desligou o motor e apagou os faróis. Sentamos no carro com a música tocando e a garrafa sendo passada. A música estava bem alta. Então, quando todos nós pensamos ter ouvido algo do lado de fora, realmente ficamos em silêncio e nos olhamos. Jay desligou a música e todos nós praticamente ao mesmo tempo dissemos algo como: "O que foi isso?" Ou "Vocês ouviram isso?" Todos concordamos que parecia um grito agudo. Jay ligou os faróis novamente, mas não identificamos ninguém à nossa frente. No entanto, estávamos determinados a deixar aquele local específico, então ele continuou dirigindo um pouco mais pela trilha. Quando paramos novamente, chegamos à conclusão de que o som que ouvimos poderia ter sido o grito de uma raposa fêmea. A partir desse momento, relaxamos um pouco mais, diminuímos o volume da música e simplesmente relaxamos, preparando alguns drinks mistos. Em certo momento, meus amigos até cantaram alto: "Parabéns a você", como uma brincadeira. Eventualmente, chegou a hora de eu ir embora. Mas antes, eu realmente precisava ir ao banheiro. Então, simplesmente saí do carro e dei alguns passos em direção à floresta. No meio do ato, ouvi o que jurei serem passos próximos. Encerrei rapidamente minha necessidade e retornei ao carro, dizendo aos meus amigos que ouvi passos. Jay ligou os faróis novamente, e ele e eu, que estávamos nos assentos da frente, fomos os primeiros a gritar quando vimos alguém parado a cerca de 3 metros na frente do carro, ao lado da trilha. Era uma mulher com o capuz levantado, e esperávamos que ela fizesse algo,
mas ela apenas ficou ali. Jay abaixou a janela e perguntou: "Você está bem?" A mulher então recuou lentamente para a floresta, até que desapareceu de nossa vista. Foi nesse momento que Carl, no banco de trás, notou algo aterrorizante, mesmo estando completamente fora de si. Lembro-me claramente do momento em que ele disse: "Pessoal, estamos cercados." Todos começamos a olhar ao redor na floresta, e havia pelo menos outras 3 pessoas vestidas com moletons e os capuzes levantados em diferentes lados do carro, todos olhando para o carro. Vale ressaltar que não fazia frio naquela noite. Era pleno julho. Eles estavam todos parados à beira da trilha, nas árvores. Carl, no banco de trás, gritou, fazendo com que nos virássemos para olhar. Havia um homem parado bem do lado de fora do vidro traseiro, olhando para dentro. O brilho vermelho das luzes traseiras criava um brilho vermelho assustador em seu rosto inexpressivo. Eu gritei: "Nos tire daqui, só vá!" E Jay nos ouviu. Ele colocou o carro em drive e foi o mais rápido que pôde sobre as várias pedras e solavancos na trilha. Estávamos todos em pânico, e a saída da trilha levou uma eternidade, mas finalmente chegamos novamente ao asfalto, por meio de outra saída das trilhas de terra. Sei que todos nós estávamos aliviados, com Jay, que estava mais sóbrio do que o resto de nós, nos dizendo o que fazer, enquanto os outros estavam bêbados ou em estado de choque. Estávamos todos muito chapados e íamos direto para casa. Pensamos se aquelas pessoas poderiam ser apenas um grupo de jovens adultos, se divertindo profundamente na floresta, como nós estávamos fazendo. No entanto, isso não explicaria o fato de todos eles estarem nos olhando de forma sinistra, parados e imóveis. Também não explicaria por que um deles estava parado diretamente do lado de fora do vidro traseiro, olhando para dentro do carro. O fato de todos estarem usando capuzes em uma noite de verão era estranho demais. Além disso, percebemos que o grito que ouvimos provavelmente não era de uma raposa, afinal, e provavelmente tinha algo a ver com eles. De qualquer forma, nunca mais cogitamos a ideia de fazer trilha naquelas florestas à noite. Não éramos mais que jovens imprudentes. Nunca vou esquecer o 5º aniversário da minha irmãzinha, mas não por um motivo positivo. Foi em um lugar que servia chás e fazia festas de princesas para crianças em seus aniversários. Eu não queria participar de nenhuma das atividades ou interações de princesa, porque estava preocupado que as pessoas pensassem que eu era um bebê, como um típico aluno da 6ª série durão. Em vez disso, eu estava jogando no meu DS em uma cadeira no corredor, quando uma mulher desconhecida se aproximou de mim e perguntou: "Ei, você é o filho da Glória, certo?" Glória é o nome da minha mãe, então eu disse que sim. Essa senhora me disse que era minha tia Sarah e que eu provavelmente era muito pequeno para lembrar da última vez que nos vimos. Ela começou a falar sobre o quanto eu tinha crescido e perguntou como eu estava na escola. Eu estava bastante acostumado com esse tipo de interação com parentes, então não questionei nada e dei as respostas habituais. Sarah então me disse que havia trazido uma grande casa de bonecas como presente de aniversário e precisava de ajuda para retirá-la do carro. Ela também disse que tinha trazido outro bolo e me ofereceu a primeira fatia se eu ajudasse a buscar a casa de bonecas. Fiquei um pouco desconfiado, mas estava ansioso para o bolo, então concordei em ajudá-la. Eu tinha quase 12 anos, então já havia sido alertado sobre pessoas suspeitas e o fato de que essa era quase uma situação de sequestro clássica. No entanto, como mencionei, esse tipo de interação era muito comum na minha família. Também admito que cometi o erro de confiar em Sarah Moore, porque ela era uma mulher. Então, concordei em ajudar e segui Sarah pela porta dos fundos. O carro não estava estacionado, ainda estava ligado, com o homem no banco do motorista. Neste momento, você deve tomar cuidado, pois a situação está ficando suspeita. Sarah pôde perceber que minha desconfiança estava aumentando com a presença do homem ali,
Então ela rapidamente me disse que aquele era meu tio Dennis e começou a me apressar para pegar a casa de bonecas antes que a cobertura do bolo derretesse. Senti uma sensação ruim no estômago. Por que ela não pediu a Dennis para ajudá-la a carregar a casa de bonecas? E por que eles mantiveram o carro ligado quando havia bastante espaço vazio para estacionar? Permaneci onde estava e recusei a me mover. O tom de Sarah ficou muito menos amigável. Agora ela estava me ordenando a ir até o carro. Ela tentou puxar a manga do meu casaco, mas eu afastei a mão dela e gritei para que ela parasse. Ela ficou furiosa, e por um segundo, pensei que Dennis estava prestes a sair do carro. Felizmente, todos ouvimos minha mãe e minha tia gritando meu nome. Sarah pulou no carro, e ela e Dennis partiram rapidamente. Eu corri pela porta dos fundos e encontrei minha mãe e minha tia a meio caminho dentro de casa. Imediatamente, contei a elas o que aconteceu. Minha mãe me abraçou e disse que lamentava muito e que tudo ficaria bem, enquanto minha tia informava os funcionários do salão de chá. Eles basicamente colocaram o local em lockdown e reuniram todas as crianças em uma sala para garantir que ninguém mais tivesse desaparecido. Felizmente, ninguém mais havia sumido. A polícia eventualmente veio falar comigo sobre o que aconteceu. Eu contei a eles o máximo que pude sobre Sarah e Dennis. Os policiais com quem falei me prometeram que entrariam em contato comigo e minha mãe se descobrissem algo novo. Mas nunca ouvimos mais nada da polícia sobre Sarah ou Dennis, ou seja lá qual fosse o nome real deles. Até onde sabemos, eles nunca foram pegos. Ainda não faço ideia de como Sarah sabia o nome da minha mãe. Só tento ser grato por estar bem e evito pensar no que teria acontecido se eu não tivesse seguido meu instinto e seguido Sarah até o porta-malas do carro. Meu tio é muito abastado e tem uma casa incrível à beira d'água, com um enorme quintal e piscina. Então, para o meu aniversário de 21 anos, ele me deixou usar o quintal para fazer uma grande festa, já que ele estava fora da cidade durante o mês. Como era meu aniversário de 21 anos e eu queria enlouquecer, convidei todos os meus amigos e disse a eles para convidarem todos os amigos deles, contanto que trouxessem a própria cerveja. A festa começou às 8 horas, e meu tio tinha um sistema de som surround no quintal que era perfeito para festas. Eu apenas conectei meu celular secundário e coloquei uma mixagem de músicas adequadas para festas. Eu disse a todos que convidei para ficarem fora de casa, a menos que fossem ao banheiro. Era estritamente uma festa no quintal. Rapidamente percebi que havia mais pessoas do que estava esperando. Quase todos os meus amigos que convidei trouxeram pessoas extras com eles. E além disso, pessoas que eu nem reconhecia estavam chegando em grupos pelos portões. Eu tinha que assumir que todos aqui foram convidados pelas pessoas que eu convidei. Mas quando havia facilmente mais de 80 pessoas no quintal, comecei a ficar ansioso em relação à limpeza e aos danos em potencial que encontraria no dia seguinte. Tentei ao máximo ficar de olho em quem entrava e saía da casa, mas sendo o aniversariante, frequentemente me distraía. A festa ficou ainda mais lotada antes de começar a diminuir, e eventualmente a polícia chegou e encerrou a festa devido a múltiplas reclamações dos vizinhos. Tive que pedir a todos que saíssem, exceto por um grupo seleto de amigos. Ficamos cerca de 10 de nós do lado de fora, perto da piscina, e esses números diminuíram até que só restassem eu e meu amigo Rob. Meu tio me disse que não podia deixar ninguém dormir lá, mas sinceramente não achei que faria mal se apenas o Rob ficasse. Ele estava completamente bêbado de qualquer maneira e com certeza desmaiaria facilmente no sofá. O levei para dentro, depois voltei para fora para trancar os portões e depois tranquei a porta dos fundos. Quando entrei, Rob já estava esparramado no sofá da sala de estar, e toda vez que eu tentava falar com ele, perguntando se ele já estava dormindo, ele apenas emitia um som de lamento com pouco esforço. Então, o deixei lá. Verifiquei o banheiro para ter certeza de que não estava muito sujo. E tirando algumas latas de cerveja vazias no balcão, não estava tão ruim. A limpeza não seria tão difícil no dia seguinte com a ajuda do Rob.
Subi as escadas com a intenção de dormir em um dos muitos quartos, questionando por que meu tio era tão rigoroso em não permitir que ninguém passasse a noite, quando havia literalmente 4 camas extras disponíveis. As 2 escadarias elegantes no enorme hall de entrada levavam a uma varanda no andar de cima, que tinha vista para o hall de entrada. E a partir dali, havia vários quartos e 2 banheiros, além de outra área de estar. Fiz minha higiene bucal com o dedo no banheiro do andar de cima, e logo fui para a cama. Eu também estava bêbado, então adormeci facilmente. Acordei cerca de 1 hora depois, me sentindo muito enjoado. Misturei uma quantidade exagerada de bebidas alcoólicas. Tive que correr para o banheiro para vomitar. Depois de vomitar, saí e fui para a área da varanda no andar de cima. Ouvi passos lá embaixo no hall de entrada. Caminhei até a grade da varanda, olhei para baixo e disse Rob. Vi uma figura na escuridão abaixo parar de se mover. Senti como se pudesse vê-la olhando para cima para mim, mas com o quão escuro estava na casa, não conseguia ver o rosto da pessoa ou qualquer característica. Então, ouvi algo vindo da sala de estar lá embaixo, o som de alguém roncando. Foi só então que me ocorreu que a pessoa no hall de entrada não era o Rob. Perguntei, quem é você? Pensando talvez fosse apenas outro convidado da festa que talvez tivesse desmaiado bêbado em algum lugar mais cedo. Mas eles não responderam. Ouvi mais passos vindo da área da cozinha lá embaixo. Meu coração começou a bater forte agora. Eu disse, vou voltar a dormir, fingindo que achava que eram apenas outros convidados da festa, quando na realidade estava indo para o quarto para trancar a porta e ligar imediatamente para o 911. Mas então eu me lembrei de que o Rob estava lá embaixo. Eu tinha que tentar avisá-lo. Liguei para o celular dele e alguém atendeu antes que eu dissesse qualquer coisa. Eu disse Rob pelo menos 3 vezes, mas tudo o que ouvi foi a respiração do outro lado. Desliguei o telefone e disquei imediatamente o 911 enquanto sussurrava ao operador do 911. A maçaneta da porta então começou a girar, e depois houve uma leve batida na porta. Perguntei ao operador sussurrando se devia dizer que estava no telefone com a polícia, e ele disse que não para não anunciar minha presença. Perguntei sobre o meu amigo Rob, e ele hesitou por um segundo, como se não soubesse o que me dizer. Então ele disse apenas para esperar no quarto até que a polícia chegasse. Se eles pensassem que meu amigo estava dormindo, provavelmente não o machucariam. Eu podia dizer que até o operador não sabia muito bem o que fazer com isso, mas achei que era a melhor opção também. Neste ponto, tudo o que eu podia fazer era esperar no quarto trancado e aguardar a chegada da polícia. O operador me disse que a polícia estava chegando agora e que tentariam as portas da frente e de trás. A polícia conseguiu entrar pela porta dos fundos, que estava aberta por quem quer que fossem os intrusos. Só então me instruíram a descer e encontrá-los. Acordei o Rob e expliquei tudo à polícia enquanto ele ouvia, ainda bêbado e confuso. Eu vasculhei a casa para ver se faltava alguma coisa, mas não era minha casa, então não sabia o que estava lá antes. O quarto do meu tio estava trancado, e ele não tinha muitos objetos de valor apenas à vista. A polícia vasculhou toda a casa antes de sair. Eles disseram que manteriam um oficial na quadra durante a noite, o que me deixou um pouco mais tranquilo. Nunca contei ao meu tio sobre isso até o dia em que ele perguntou onde estava seu relógio Cartier. Aparentemente, ele foi roubado de uma das gavetas da cozinha por um dos intrusos. Foi então que tive que contar a ele a verdade. E, obviamente, ele não ficou nada feliz. Ele nunca me pediu para reembolsá-lo pelo relógio, mas também nunca mais me permitiu realizar eventos em sua casa. E não posso culpá-lo por isso.